Internacionalistas do mundo, univos! Eu sou a Sofia e esse é o Pode RI, seu podcast oficial de relações internacionais. Hoje, continuando o nosso especial de cinema, né, com a temporada do Oscar 2021 chegando aí, eu e os meus amigos viemos falar um pouco mais sobre o lado não tão mainstream do cinema, o lado não hollywoodiano, que reflete tanto a realidade mundial de países que não também são mainstream, né? Antes de apresentar nossa convidada especial, digam oi, membros. Olá, pessoal. Aqui é a Bianca. Espero que estejam todos bem, de onde estiverem ouvindo esse podcast. E espero que estejam tão animados como eu para esse novo episódio de cinema. Oi, gente. Aqui é Samuel Davis, né? Indo para o segundo episódio do Pode RI. De cinema novamente, estou muito empolgado e vamos lá, vamos ver o que temos de bom para vocês nesse episódio. Para falar um pouco com a gente nesse episódio, a gente trouxe a professora, a doutora Cristine Zanella. Diga oi também, professora. Olá, ouvintes do Pode RI, um prazer estar aqui com vocês nesse segundo episódio dedicado ao cinema. Professora, vamos começar esse episódio então da melhor forma, com uma pequena biografia, né? Fala um pouco aí pra gente sobre a sua formação, sobre como o interesse por cinema foi despertado aí no seu coração, sobre como foi esse encontro entre cinema e relações internacionais, né? Enfim, professora, fala um pouco pra gente. Dificuldades também. Estivemos aqui com a professora Vitória Reis também. Ela falou um pouco sobre a dificuldade de encontrar material para isso. Enfim, professora, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Ô, Samuel, obrigada. Então, né, são várias perguntas. Me apresentar um pouquinho, falar da minha trajetória, falar do encontro com o cinema e essa conjuntura de cinema e relações internacionais. E depois um pouquinho das dificuldades, são várias coisas aí. A minha formação, ela é uma... Na verdade, eu vou começar de outro jeito, gente. Eu vou falar assim, ó, que talvez para compreender um pouco a minha trajetória dentro das RI, exista uma pequena frasezinha de um poema do Walt Whitman que me descreve muito bem. Ele diz o seguinte, ó, mais ou menos assim, tá? Como eu me lembro, provavelmente uma outra palavrinha diferente, mas ele fala: Do I contradict myself? Very well. Then I contradict myself. I am large, I contain multitudes. Né? Então, se eu me contradigo, muito bem, então eu me contradigo, é porque eu sou extenso, eu contenho multidões. E acho que isso um pouco define os meus interesses, define, de uma certa forma, todas aquelas e todos aqueles que têm interesse em relações internacionais e cinema. A minha trajetória e as minhas experiências são experiências muito largas, que às vezes parecem incoerentes, né? Parecem contradições, mas na verdade se completam numa grande chave de interesse pela experiência humana nas suas mais diferentes dimensões. Então, eu tenho a minha primeira formação em Direito, depois eu me formei também em Economia. Essas duas graduações são pela Universidade Federal de Santa Maria. Depois, eu fiz um mestrado em Integração Latino-Americana na Universidade Federal de Santa Maria também. Fiz um doutorado em Estudos Estratégicos Internacionais na URGS e também em Ciências Políticas na Universidade de Ghent, na Bélgica. Então, foi uma larga trajetória acadêmica que fundamentalmente foi respondendo a inquietações que foram aparecendo na minha vida. À medida que as inquietações apareciam, eu buscava formação naquilo. À medida que eu não conseguia respostas para alguma dimensão da vivência humana, eu buscava aquela dimensão, eu buscava entender aquela dimensão com a plena consciência de que a minha experiência e o meu lugar no mundo não me dava conhecimento sobre todas elas. Hoje eu estou absolutamente convencida, né, de que a gente precisa do encontro com o diferente para entender a multiplicidade do que significa a vida humana, as experiências humanas, e à medida que eu fui me formando e a minha formação foi avançando, a minha ideia, a minha ansiedade, a minha angústia sempre foi por tentar buscar conhecimento, informação, conhecimento e contato com aquilo que eu não conseguia responder a partir de mim, ou a partir do que eu sabia, a partir das informações que eu tinha. Então, essa é um pouco a minha trajetória de formação, né? Agora,
ao longo dessa trajetória, tanto na graduação quanto no doutorado, eu tive essa possibilidade de estudar fora. Tanto na graduação, quando eu fui estudar uma parte final do curso de Direito na Itália, na Universidade de Udine, quanto o meu doutorado, que começou como um doutorado sanduíche, acabou sendo uma dupla titulação, né? Uma titulação também em outra instituição do exterior, que foi na Bélgica. E isso tudo sempre também respondeu a uma angústia pelo internacional, por aquilo que ia além da minha cidadezinha, né? Que era uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, Santa Maria. E é muito interessante porque ao longo dessa trajetória eu precisei ir muito para fora para perceber o quanto de internacional existia ali onde eu me encontrava, o quanto o internacional estava presente antes de eu chegar na esquina mesmo. Então essa é um pouco assim, digamos, de forma bem compreensiva, um guarda-chuva de como eu vejo a minha formação acadêmica, essas experiências e o interesse pelo internacional. Eu sempre tive muito interesse pela dimensão internacional, isso vem desde o início da minha formação em Direito, né? Por isso mesmo eu fui buscar esse intercâmbio, mas isso se completa mesmo quando eu decido fazer concurso e ser professora de Relações Internacionais. Em termos de trabalho como docente, né? Eu já trabalhei como professora. Hoje eu sou professora do Bacharelado em Relações Internacionais e da pós-graduação em Relações Internacionais da UFABC. Mas eu já fui professora também da Faculdade de Direito de Santa Maria, né, em Santa Maria, minha cidade natal. Já fui professora na Universidade Federal de Santa Maria, já fui professora na Universidade Federal de Uberlândia, já fui professora numa universidade de Porto Alegre, chamada Uniriter, e, enfim, já passei por muitos lugares também trabalhando. Eu acho que essa minha trajetória, tanto de formação acadêmica, quanto depois de trabalho nas universidades, tanto em vários lugares do Brasil, quanto essas experiências no exterior, elas revelem um pouco da chave para esse meu interesse pela dimensão, pelas artes e as relações internacionais. Porque essa formação e essa percepção do outro, ela se dá numa constante chave de identificação e estranhamento, né? O que me aproxima do outro, mas o que me diferencia do outro. E essa constante dialética, essa constante relação de identidade semelhante, dessemelhante, a gente vai se formando por essa constante dialética, aquilo com que a gente se identifica, com que a gente não se identifica e estranha ou se maravilha. Isso tudo fez com que eu me interessasse muito pelo outro, muito pelas relações internacionais, e na impossibilidade de nós estarmos 100% do tempo em contato com o mundo internacional, no sentido no estrangeiro, né, naquele lugar que não é o nosso lugar de nascimento, que nos dá, digamos, as bases culturais que nos estruturam, o cinema foi uma janela incrível para essa continuidade de movimento, né? Para a continuidade desse movimento de identificação e estranhamento que vai nos formando, que vai formando a nossa identidade. Então, eu acho que esse fascínio pelo cinema é um fascínio por uma constante vontade, uma sede mesmo de se entender o mundo e se entender nesse mundo e nos entendermos enquanto brasileiros nesse mundo. Então, eu acho que é daí que vem esse interesse pelo cinema, porque ele acaba sendo uma janela constante para outros mundos, né? Uma janela das mais, talvez, fáceis da gente conseguir espiar por, mesmo sem se deslocar, né? Isso faz muito sentido agora, sobretudo que a gente está nesse mundo pandêmico. E o meu contato com o cinema, ele vem ainda durante a graduação em Direito, em que eu fui me aventurar, fiz uma matéria como aluno especial, naquela época se chamava assim, hoje eu acho que eu nem sei como se chama, mas é quando você pertence a um curso e você vai fazer matérias complementares em outros cursos à medida do teu interesse. E eu lembro que fui fazer algumas disciplinas no curso de História, onde eu encontrei um querido colega, o professor hoje Alexandre Macari, está fazendo seu doutorado hoje, justamente em História, Cinema, Comunicação, e que ele me introduziu um pouco esse mundo da história e cinema.
Quando eu chego ao meu doutorado em Porto Alegre, eu encontro outro querido colega, o professor Edson José Neves Júnior, que hoje organiza comigo os livros das Relações Internacionais e o Cinema, que também tem formação em História. Eu não tenho, mas eu andei colocando uns pezinhos ali, né, no curso de História, e tinha essa experiência, então, com História e Cinema. O professor Edson também tinha uma experiência com História e Cinema, e nós dois juntos assim, alimentamos e depois construímos, né, esse projeto de pensar as relações internacionais e o cinema. Eu acho que é isso, e os desafios, gente, os desafios vários, né? Os desafios vários, eles vão desde a dificuldade de nós termos fontes no Brasil, até uma certa resistência da academia, uma certa resistência da própria área de relações internacionais de compreender e de receber os estudos de cinema a partir de lentes de relações internacionais como estudos relevantes, né? Um certo descaso, desconfiança e descaso com esses estudos em relação a qual seria a importância de se estudar relações internacionais e cinema. Então, vão desde fontes, né, que nós temos um projeto aí, o livro As Relações Internacionais e Cinema, agora, esse ano, que nós vamos lançar a 3ª edição, é justamente uma tentativa de começar esses trabalhos em relações internacionais e cinema no país, mas as dificuldades vão desde fontes até uma certa resistência da área para aceitar esses estudos como estudos relevantes dentro das relações internacionais. Bom, professora, dando início ao nosso bloco de perguntas, pensando que o cinema nos ajuda a entender as dinâmicas políticas do sistema internacional de uma forma diferente, quando nós observamos isso por uma lente não americana, quais conclusões a gente pode tirar? Há alguma proximidade de pensamento com Hollywood ou há uma grande diferença dependendo do local? Bacana, Bianca, muito interessante a tua pergunta. Bom, vamos pensar, tem vários elementos aí, né? Eu acho que, primeiro, você tem razão, né? Os filmes, eles nos ajudam a entender de forma diferente os temas abordados. Eu acredito que sim, a linguagem é diferente, né? A linguagem é diferente, o mesmo tema pode ser abordado por uma série de materiais. Por exemplo, eu posso pensar o colonialismo por meio de uma tela, uma pintura. Eu posso pensar o colonialismo por meio de um texto acadêmico. Eu posso pensar o colonialismo, ou aprender sobre o colonialismo por meio de um filme. Aliás, filme comentado por um dos queridos colegas que está no volume 3 aí, é justamente Queimada, e pensa o colonialismo. Mas, então sim, eu acho que o filme, você tem razão, ele ajuda, o cinema ajuda a gente a entender de uma forma diferente um determinado fenômeno, uma dinâmica, um evento, um episódio, ele é uma linguagem diferente. Agora, a gente não pode, e eu acho que isso é muito interessante quando a gente fala de relações internacionais e cinema, é que o cinema, os filmes, eles são um produto de entretenimento. E, em geral, claro, a não ser que nós estejamos falando especificamente de uma determinada produção de documentários que foge um pouquinho dessa lógica de grandes massas de consumidores, mas pouca coisa também. Fundamentalmente, esses filmes de grande circulação é um produto de entretenimento e que visa uma série de objetivos, mas talvez a principal aqui, ninguém tem muita dúvida, é o fundo financeiro, é a bilheteria, né? Então, aí nós temos que pensar nessa margem da questão financeira, quando a gente olha para um filme, quando a gente tenta apreender determinada situação por meio de um filme, de onde vem o dinheiro para produzir, de quem vem o dinheiro para produzir, onde esse filme vai ser vendido, para quem ele vai ser vendido, porque isso tudo altera muito o produto, altera muito o filme, altera muito, portanto, aquilo que a gente vai receber como material e tentar interpretar uma determinada dinâmica, um evento, uma guerra, enfim.
Então, só para darmos alguns, assim, tentar pensar em alguns exemplos aqui. Se a gente pensar, por exemplo, em termos de produção, né, a produção do filme, existem escolhas de materiais, existem escolhas de narrativas, né, de uma forma de contar a história que vão responder a esse objetivo, o objetivo de conseguir bilheteria. E isso impacta na forma em que se faz o retrato, se faz a narrativa do tema. Nós temos vários estudos que estão agora se desenvolvendo em RI Cinema, né? Temos uma tese de doutorado que está se desenvolvendo pelo doutorando Paulo Menechelli, que inclusive participa desse último volume de RI Cinema, em que ele tem trabalhado sobre os filmes chineses, né? E como os filmes chineses, como o retrato sobre os chineses nos filmes hollywoodianos chega na China e como a própria China faz algum retrato de si mesmo e constrói também a própria identidade. Eu, recentemente, trabalhei também sobre o retrato dos chineses em filmes sobre o espaço, filmes hollywoodianos. Se a gente olhar para os filmes hollywoodianos, mas a figura dos chineses em filmes do espaço, ela muda muito ao longo de 2 décadas. Nós saímos para filmes da década de 90, em que os chineses, em filmes sobre o espaço, não apareciam, em que eram fundamentalmente as 2 grandes potências espaciais, né? Nós tínhamos ali Rússia, antes União Soviética e Estados Unidos. Depois nós passamos para filmes em que os chineses aparecem de uma forma um pouco caricata, estou pensando aqui especialmente no filme Gravidade, e depois nós chegamos em Perdido em Marte, que os chineses são absolutamente a forma fundamental para salvar o Matt Damon, sempre perdido pelo espaço. Então, olhar os chineses, que são esse povo, esse retrato, esse grupo, né, humano periférico em temas do espaço na década de 60, 70, 80, 90, para uma centralidade dos chineses em filmes do espaço nesse século XXI, é uma forma muito interessante da gente ver como a narrativa é influenciada pelo setor, pelo financeiro, por quem produz, como se produz, para onde quer vender. A China passou a ser uma das grandes financiadoras do cinema de Hollywood, com grande participação no cinema de Hollywood. Ora, o retrato dos chineses tem que mudar. E o mercado chinês passa a ser um mercado de interesse dos filmes de Hollywood. Então, o retrato dos chineses tem que mudar. Então, Bianca, sobre essa tua pergunta, né, se o filme ajuda a entender de forma diferente os fenômenos, ele ajuda, ele é uma linguagem diferente das outras linguagens para entender esses fenômenos, mas a gente nunca pode olhar para o filme como se fosse o que a gente chama, né, de fonte primária, como ou melhor, a gente pode até olhar para ele como fonte primária, depender do nosso objeto de análise, mas eu digo, a gente tem que sempre ponderar e escrutinar os dados obtidos no filme com quem cria o filme, por que cria o filme, como financia o filme, para quem quer vender o filme, porque fundamentalmente o cinema é uma arte produzida para entretenimento e que busca um retorno financeiro. E aí, quando nós falamos isso, né, e você pergunta se o cinema ajuda ou não ajuda de entender de forma diferente os fenômenos, a depender de onde vem, se essa produção é muito diferente, eu tenho para te dizer o seguinte, eu acho, sim e não. Eu fico pensando, por exemplo, existem filmes que eles têm uma forma narrativa, eles têm temas especiais, eles têm temas específicos e eles têm uma linguagem específica. E tem um cinema, que é um grande cinema internacionalizado, mundial, de grande bilheteria, que em grande medida, independente do lugar onde ele é feito, ele tem mais ou menos a mesma forma. Vou tentar dar um exemplo. A gente teve, desde o início do cinema, a gente pode traçar isso no final do século XIX, o início das primeiras montagens que a gente poderia chamar de cinema, a gente teve muitas fases pelas quais passou a produção cinematográfica. E eu queria queria talvez fazer uma construção aqui com vocês para mostrar como, às vezes, sim, você tem razão, ele ajuda a entender de forma muito diferente determinados fenômenos. Nós tivemos uma fase do cinema soviético, chamado cineolho, né, que vai mais ou menos de 1917 a 1950, em que o cinema soviético teve uma estética muito própria, né? O cinema era visto como uma forma artística, uma forma de arte,
mas também um instrumento de educação. E então a temática principal desse cinema era o trabalho, o trabalhador, a vida do cidadão comum na União Soviética. E esse cinema, ele tinha função em grande medida informativa também. Então, essa questão do interesse social era muito importante. E esse cinema soviético, o Cineolho, influenciou muitas outras ondas de cinema, como o próprio cinema novo no Brasil, o cinema italiano com o neorrealismo, tem uma série de influências desse cinema soviético, desse momento do cinema soviético de 1917 a 1950. Bom, esse cinema é um cinema que tem temáticas muito próprias, né? É o interesse social, é a vida do cidadão comum, é o trabalhador, mas ele também tem uma forma muito própria de apresentar esses temas. A montagem é muito importante para o Cineolho, para o cinema soviético desse momento, dessa fase. E isso, sim, ajuda a gente, Bianca, a entender de uma forma bastante particular o que é, por exemplo, a vida em sociedade, ou uma revolução de classes, ou o que é a necessidade dos cidadãos comuns, porque ele é um cinema com uma estética própria, uma temática própria, e então, sim, e de um lugar, né, que no nosso caso, por exemplo, a União Soviética, o Brasil nunca fez parte desse bloco, apesar de muitos insistirem numa proximidade um pouco construída, um pouco ilusionária, aí, mas nos mostra, sim, uma forma de ver o mundo muito particular. Ele nos ajuda a entender de forma bastante diferente o que é a vida das pessoas em uma sociedade. Bastante diferente do quê? Bastante diferente do cinema hollywoodiano que vinha se desenvolvendo nesse mesmo período, que é um cinema de grandes obras, de obras assim muito grandiosas, com uma determinada narrativa, uma narrativa longa, né, construída, uma história que tem todo um enredo, que tem um ápice, que culmina, mas em grande medida romantizada. E aí nós temos dois cinemas totalmente diferentes, né? Se a gente não olha, por exemplo, se a gente vai olhar para o início do século XX e a gente quer entender como viviam as pessoas, a gente precisa olhar para diversos lugares do mundo. O cinema soviético desse período nos oferece uma perspectiva muito interessante da vida do cidadão comum na União Soviética. Ele tinha muita função informativa. Agora também, da mesma forma que nós temos esse cinema de massa contemporâneo que quer vender como um produto de entretenimento, o cinema hollywoodiano, sobretudo, é um produto dessa indústria cultural que quer o lucro a partir do cinema. Nós também temos no cinema soviético um objetivo. Aí nós temos um cinema fundamentalmente fomentado e patrocinado pelo Estado, que também tem objetivos próprios. Mas fazendo e tendo consciência dessas particularidades, de onde vem a produção, como se estrutura, como se constrói essa mensagem, a mensagem sobre o que está sendo passado, o cinema ele tem muito a nos dizer. E é muito empobrecedor nós ficarmos somente com um tipo de narrativa. Hoje, maciçamente, nós temos esse cinema hollywoodiano que nos alcança, especialmente nas salas de cinema que agora a gente está a gente não está frequentando, mas a necessidade de público desse cinema de grande massa, que é, quando eu digo grande massa, é uma massa que vai para além da indústria hollywoodiana, que alcança os 4 cantos do mundo, mas especialmente o mundo ocidental. Quando você tem que fazer um cinema que atraia consumidores em tantos espaços diferentes, você cria um cinema muito homogeneizado, então você não toca, por exemplo, temas sensíveis, né? E você precisa de um público homogeneizado para um produto homogeneizado, né? Da mesma forma que, por exemplo, o mercado de refrigerantes. E isso faz o quê? Tem um professor saudoso, né, já professor de cinema, o Jean-Claude Bernardet, que ele dizia que, então, quando um grande produtor, né, desse cinema que nós consumimos em massa, aborda um tema polêmico, destinado, assim, a grande consumo de massa, na verdade é porque esse tema já foi bastante absorvido pela sociedade, ou seja, ele deixou de ser polêmico. E é por isso que eu acredito, Bianca, que os cinemas alternativos a Hollywood, eles têm um grande potencial de nos apresentar o diferente, né? Porque neles nós ainda podemos ver temas muito polêmicos,
ou pelo menos, e talvez o mais interessante, neles nós podemos encontrar lentes diferentes para olhar para o mundo. Eu posso olhar para a vida das pessoas não só como uma história de um romance, uma comédia romântica, eu posso olhar para a vida das pessoas como uma vida com muita dificuldade, com uma vida com batalhas, com uma vida que é, assim, uma dificuldade por dia, que é uma vida muito mais de sobrevivência do que essa narrativa romantizada, né, geralmente que nós vemos no cinema construído por Hollywood. E então eu acho que é isso, eu acho que sim, eu acho que ele ajuda a gente a ver de forma diferente, nunca esquecendo que ele é um produto, tem uma produção, ele tem um objetivo, e isso é muito importante para quem quer não só ter lazer com o cinema, mas para quem quer estudar e se instruir com o cinema, é necessário ter isso em mente. Mas, sim, esses outros cinemas, né, que você coloca aí, o cinema ajudando a gente a entender de forma diferente o mundo a partir de produções que vêm de lugares diferentes, eu acho que sim, ele tem um grande potencial de nos ajudar a olhar o mundo com lentes diferentes ou talvez olhar para problemas ou questões diferentes. Enquanto a gente fica refém de somente um espaço de produção, é um espaço de produção homogeneizado. Na minha forma de ver, a gente se enriquece na diversidade, né? É entendendo qual é a lente que o outro usa para ver o mundo, qual é a dificuldade que o outro enxerga, até porque a gente que trabalha muito com cooperação nas relações internacionais, a partir do momento que eu vejo o outro, eu vejo a lente do outro para ver o mundo, eu posso ver como o outro, por exemplo, vê uma possibilidade de solução de um conflito, que não necessariamente, às vezes, existe no meu repertório de soluções para conflitos, né, da minha cultura. Então, eu acho que é nesse sentido que essa diversidade cinematográfica pode contribuir, Bianca. Nossa, professora, muito rica a resposta. Mas indo em direção assim, do que foi falado mais para o início e para o meio, eu fiquei pensando se esses filmes que exercem grande soft power, né, como filmes que retratam guerra ou questão espacial, a professora acha que, por exemplo, se os Estados Unidos tivessem retratado esses momentos de hard power com mais cautela, por exemplo, retratando os chineses de forma mais consciente, uma forma mais próxima da realidade, a senhora acha que eles teriam tido a dimensão de alcance de influência que eles tiveram? A senhora acha que é possível uma conciliação de soft power, retratando um hard power de uma forma mais cautelosa, assim? Ou a influência do soft power, ela se dá por não ser tão cautelosa, assim? Ah, Sofia, é interessante essa questão, ela coloca, na verdade, muitas questões dentro dela, né? De uma certa forma, eu percebo na tua pergunta uma coisa muito interessante, que é a ideia de se o filme pode ser um retrato de uma realidade, se o filme pode ser mais ou menos real, né? É uma questão muito interessante isso. Vocês sabem que no final do século XIX, nas primeiras exibições de material assim visual, né, em movimento, da imagem em movimento, no Grande Café em Paris, é uma história muito interessante, porque as primeiras imagens eram trabalhadores saindo de uma fábrica, e uma das imagens era um retrato de um trem em movimento. E esse trem em movimento, ele vinha, né, em direção aos espectadores, né, e os espectadores se assombravam. É muito interessante isso, porque aquela assombração não era com uma imagem em movimento, né? Não era com um trem também, porque o trem era um elemento que todas aquelas pessoas que estavam assistindo aquela imagem em movimento, do trem vindo em direção à câmera, né? Então a imagem parecia que o trem ia vir em direção aos espectadores. O trem não era algo novo para ninguém daquelas pessoas que assistiam aquela imagem. Mas o que era muito particular naquele evento é que aquela construção, aquela imagem em movimento de um trem, um objeto conhecido, mas em movimento em direção ao público, aos espectadores, era uma ilusão do real. Pelo menos por aquele momento, uma ilusão do real. E o cinema, e você falou muitas vezes, né, de realidade, mais próximo à realidade, mais longe da realidade, o cinema, ele tem essa ilusão, ele nos dá essa ilusão. Ele nos dá a ilusão de que aquilo que está sendo retratado é o real. E é muito interessante porque é nesse momento que nós somos pegos, em termos políticos, né, nós somos pegos, digamos, de guarda baixa, se eu posso dizer assim, com a guarda baixada, sem proteção. Você tem, por exemplo, falando dessa construção da figura do terrorista, né, que é um tema muito preocupante para nós do Sul Global,
porque é deste sul global que, em geral, sai essa figura do terrorista. Então, quando a gente pensa na construção do terrorista pelo cinema esse de grande massa, sobretudo esse cinema de Hollywood, a gente vai ver uma ideia ali de quem é esse terrorista, de quem é essa pessoa que age com impulsão, que age de forma totalmente descontrolada e sem razão, da qual qualquer ação pode se esperar e, portanto, o Estado se legitima a fazer qualquer coisa em relação a ele, porque, afinal, ele é uma pessoa totalmente ilógica e irracional, que age sem lastro nenhum, em nenhuma experiência de vida, nem de nada. Quando a gente vê uma série desses filmes, a gente fica, assim, assustado com aquelas figuras, e a gente acaba, de uma certa forma, construindo dentro da gente uma ideia de que, bom, sim, olha, bom, ante esse perigo que eu não sei de onde pode vir e que pode assumir qualquer forma e qualquer dimensão, qualquer ação eu admito, mesmo, por exemplo, não respeitar direitos fundamentais, porque afinal ele vai matar todo mundo. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que o cinema, ele nos pega de uma forma desprotegida, criando essa ideia, né, de realidade. Então, é essa ilusão do real, e a gente se assombra com aquilo porque justamente parece muito real. Mas a gente não pode esquecer, eu acho que eu retomo aqui a resposta que eu estava antes formulando com a Bianca, que o cinema, ele tem uma produção, ele tem um financiamento, ele tem um objetivo, ele se dirige a um determinado público espectador e, em alguns casos, né, quando o Estado está diretamente e abertamente envolvido, tem algumas finalidades, né, finalidade instrutiva, finalidade de formação de mentes, e em alguns casos o Estado está de uma forma também subliminar nessa produção, às vezes emprestando, por exemplo, espaços para locações, né, para gravações. Então é muito difícil a gente enxergar o cinema como o retrato do real. Eu acho muito difícil falar do cinema como o retrato do real. Por isso, porque ele tem muitos elementos que influenciam nessa forma de produção. Agora, o fato de ele não ser o retrato do real não significa que ele não é um retrato do evento, do problema, da questão, de uma dificuldade de um grupo de pessoas, de uma situação, por exemplo, as migrações internacionais. E por meio dessa lente que o cinema oferece, ele às vezes nos sensibiliza para determinados temas. Por exemplo, os temas das migrações internacionais, os temas de pessoas, de civis em situação de conflitos internacionais. Você pergunta, né, então, sobre o cinema como sendo realidade, se os Estados Unidos tivessem retratado de uma forma diferente essa realidade. Eu não sei se a gente pode esperar isso. Assim como o cinema, ele mostra muito claramente como ele é produto também de um contexto. Né? Determinados contextos históricos produzem determinadas artes, produzem determinadas expressões. O cinema, ele precisa de muito suporte financeiro para acontecer, em geral. Agora está mudando um pouco isso com esses novos instrumentos, novas mídias, mas, em geral, esse grande cinema, esse cinema que quer conseguir um grande público, ele precisa de uma estrutura, de um financiamento, e é óbvio que essas estruturas e esses financiamentos acabam modelando, de certa forma, o produto, o resultado, que é o filme. Então, isso acho que é uma coisa, a gente não pode perder isso de mente, né? O cinema nunca é o retrato do real. Mas aí, Sofia, eu também preciso fazer uma provocação a partir de um autor que eu gosto muito, que é o Roland Blaker, que ele escreve um livro chamado Aesthetics and World Politics, né? Estética e a Política Internacional, em que ele vai fazer uma provocação, ele vai dizer, mas qual produto? Um texto é o retrato da realidade? Tanto um texto não é o retrato da realidade em si, que nós, nas relações internacionais, temos os construtivistas propondo uma leitura e um texto, então, né, sobre um evento, e nós temos os realistas propondo outra leitura e outro texto. E então é por isso que eu acho que o cinema é um instrumento muito interessante, uma lente muito interessante, a partir da qual a gente pode acessar temas em relações internacionais. Se o cinema tem habilidade para retratar o hard power, não tenho dúvida. Minha nossa, né? Um dos grandes temas do cinema são as conquistas militares, né? As guerras, as batalhas, são um pano de fundo de muitos filmes. Eu penso que tem um filme que eu adoro, eu gosto demais mesmo,
que é um filme até um tanto quanto desconhecido, talvez seja dos mais desconhecidos do Stanley Kubrick, que é um dos meus diretores preferidos. O pessoal conhece muito, tipo 2001, Uma Odisseia no Espaço, Iluminado, mas eu gosto muito de um filme dele, de 1957, que é justamente um filme que se passa na guerra, é sobre a lógica do poder, né, que é Glória Feita de Sangue, um filme de 1957. E é muito interessante, né, eu convido vocês a assistir. E a provocação é que ali o poder está aparecendo a todo momento, e o poder nas suas formas às vezes mais mesquinhas, nas suas formas de projeção pessoal, né, na forma que como determinadas posições de poder te dão a dimensão de lidar com a vida de pessoas num fenômeno como a guerra, por uma vaidade pessoal de poder, de crescimento, de uma patente, o que vale a vida humana num contexto de guerra, né? Mas aqui nós estamos falando fundamentalmente desse cinema mais de maior alcance, embora esse seja um filme de em geral, pouquíssimas pessoas conhecem esse filme do Stanley Kubrick, que é Glória Feita de Sangue, é um filme dentro desse contexto de guerra, né? Dentro desse contexto militarista. Embora ele não seja um filme militarista, né, mas ele está neste contexto de guerra. Agora o cinema foi muito profícuo aí na produção de retratos de hard power, até porque em grande medida os estados ajudaram a financiar esses temas, que nem eu disse, não só às vezes diretamente, como no caso do Estado nazista, mas os Estados Unidos é um grande apoiador da indústria de Hollywood, com financiamentos, com empréstimos de lugares do Estado para locações da própria indústria de Hollywood para fazer determinados filmes, mas aí, é claro, naturalmente, as Forças Armadas elas acabam tendo uma influência no próprio roteiro, né, no próprio retrato, na narrativa que se faz. Agora, sobre soft power, eu queria dizer uma última coisinha, né, que você perguntou sobre o soft power. Todo o cinema é soft power? É uma pergunta, Sofia, com a qual eu tenho me debatido um pouco. Se a gente for retomar um pouco da proposta conceitual do Nye, né, que é, digamos, esse autor aí do conceito de soft power, ele vai fazer aquela divisão, mais ou menos, né, que todos nós temos em mente, né, do hard power pensado como o militarismo, a economia, e o soft power como esse espaço mais fluido, mais cultural, né, esses outros elementos de poder de um Estado. Mas eu fico me perguntando, o poder, nunca deixa de ser poder, né? Então, o que é poder fundamentalmente nessa perspectiva relacional? Poder é fazer com que o outro faça aquilo que eu quero que ele faça. Então, o Nye vai dizer, olha, o outro vai fazer o que eu quero que ele faça pela força, né, o hard power, ou por uma aceitação daquilo que eu quero que ele faça. Talvez ele nem vai estar percebendo que ele está fazendo aquilo que eu quero que ele faça. Mas se ele fizer o que eu quero que ele faça, é poder. E o Nye vai usar essa construção do soft power fundamentalmente para falar, porque os Estados Unidos, quando ele cunha essa expressão, esse conceito de soft power, os Estados Unidos, ele era um funcionário, um burocrata da estrutura americana, e os Estados Unidos estava sendo confrontado, olha, com o fim da União Soviética, os Estados Unidos não vai ter uma força para fazer frente, então, militarmente, economicamente, enfim, os Estados Unidos não vai ter com quem competir e vai sucumbir. E o Nye disse não, mas nós, além dessas dimensões de poder, nós temos um soft power. E aí o Nye estava pensando em uma série de dimensões, uma delas é essa grande indústria de ideias, né, essa ideologia capitalista que, sem dúvida nenhuma, o cinema americano ajudou a difundir. Agora eu fico pensando, Sofia, quanto o cinema, só por ser cinema, é soft power, né? Quanto que alguém faz o que um país quer que se faça por causa de um filme? Eu tenho dúvida. Eu acho que às vezes a gente está generalizando muito o uso desse termo soft power. Não sei o quanto a gente consegue com que o outro molde o seu comportamento, a gente consegue influenciar o comportamento de um outro ator por meio do cinema. Sem sombra de dúvida, para alguns contextos, para mim, o soft power se aplica, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na política de boa vizinhança para a América Latina e os famosos filmes da Disney, por exemplo, onde é criado o personagem Zé Carioca,
né? Aí até eu convido quem tiver interesse a olhar, nós temos vários trabalhos, né, produzidos no Brasil. Eu tive a oportunidade de escrever um capítulo de livro também, no volume 1 de RI Cinema, sobre isso. Aí nós temos, né, os Estados Unidos usando o cinema para atrair esses países da América Latina para a sua forma de ver o mundo e para o seu posicionamento dentro de um contexto de guerra ali, que se estruturava. Mas o quanto existe de soft power a partir de outras produções culturais, às vezes eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida se a gente pode jogar tudo dentro da cesta do soft power. E por fim, né, então foi uma provocação, mas por fim eu também queria fazer uma outra provocação. Aqui na América Latina, nós temos uma provocação dos gramscianos, sobretudo, que questionam e dizem, olha, na verdade, esse conceito de soft power, de uma certa forma, ele retoma a ideia de hegemonia, que é uma construção de poder não só pelo constrangimento, pela força, mas também pelo consenso. E, aliás, você é muito mais forte quanto menos aquele que age conforme você quer percebe que está agindo assim conforme você quer, e contra, às vezes, seu próprio interesse, né? Então, quanto mais pervasiva é a vontade do outro na minha própria forma de agir sem que eu perceba, né, que eu estou agindo conforme o outro quer. Então, eu acho que temos aí um belíssimo campo de investigação para os internacionalistas, Sofia, que é o retrato do hard power, para mim, está claro que ele existe no cinema. Acho que a gente nunca tem um retrato, né, de realidade, assim, como realidade, seria mais próxima à realidade, menos próxima à realidade. Isso vai ser muito difícil a gente colocar, assim, uma pedra fundamental e dizer aqui está a realidade. Então a gente precisa ler o que está envolvido na produção, quem, onde, como, e eu acho que essa provocação, né, da gente refletir um pouquinho, acho que em alguns casos soft power é bastante claro, mas em alguns casos eu não tenho certeza que esse conceito se aplica. Acho que um convite aí para os internacionalistas que estão nos ouvindo é desenvolver um pouco essa linha aí de pensamento, essa linha de estudo, seria super bacana, viria a contribuir muito. Eu acho que é isso, Sofia, não sei se eu te respondi. Acabei falando de um monte de coisa aqui. Nossa, respondeu sim. Respondeu, na verdade falou o que eu queria ter perguntado, mas não estava conseguindo. É isso. Pro, puxando o gancho do que você falou agora um pouquinho, você acha que as características visuais, né, de filmes fora do eixo americano de produção, que são muito diferentes e normalmente contam com uma maior abundância de elementos ligados à afetividade, pertencimento, etc. Você acha que essa exigência de interpretação subjetiva e cultural, ela pode ser um bloqueio para que as massas consigam acessar as mensagens destes filmes? Então, toda aquela visualidade, as cores, os jogos visuais, isso você acha que pode ser um empecilho para o acesso das massas a esses filmes fora do eixo americano de produção? Ô, Samuel, que desafiadora essa pergunta, né? Mas eu acho que eu sei um pouco em quem você está pensando, né? Quando você fala de imagens e cores e tudo, para mim, pelo menos, o que vem à mente é o cinema indiano, né? Especialmente aquela produção bollywoodiana. É interessante a gente retomar aqui um pouquinho isso, porque você tem toda a razão, é um universo totalmente fora do nosso consumo, pelo menos desse nosso consumo corriqueiro, né? Mas Bollywood é responsável por cerca de 1.200 filmes por ano. E a maior parte desses filmes fica no próprio mercado indiano, alguma exportação ali para a região. Se a gente comparar, a gente está falando Bollywood, cerca de 1.100, 1.200 filmes por ano, é muita coisa, gente, é muita coisa. Hollywood tem cerca de 600 a 800 longa-metragens por ano. A China tem mais ou menos 400 produções anuais, o Brasil tem 100, 150 e assim por diante, assim. Então nós estamos bem longe dessa indústria bollywoodiana, né? Quando você fala dessa questão estética e desses bloqueios e tudo, né? Bom, então assim, sim, eu acho que em alguns casos a estética restringe, sim, os filmes a determinados universos culturais, né? Não sei se era em Bollywood que você estava pensando, mas com certeza o gosto, né? Aquele gosto pela aquela estética exuberante, colorida, né? De Bollywood, pelo menos da forma como nós conhecemos o pouco que chega até nós
de Bollywood, eu acho que ela pode sim ser uma barreira, porque veja, nós também fomos formados para consumir determinado produto, e a gente quer aquele produto de forma pasteurizada. A indústria cultural cinematográfica, ela também produz um público. Esse público, ele busca um determinado, especialmente no cinema, nesse cinema entretenimento, ele busca determinado conforto, ele busca determinada confirmação de olhares. E aí, quando você se depara com uma estética totalmente diferente, aquele estranhamento, em grande medida, pode causar desconforto, né? Agora, sim, o que eu queria desmistificar um pouco também, talvez, Samuel, aqui, seria assim, em diversos casos, a gente pensa assim, uma outra produção, uma produção internacional, uma produção de outro país, ou uma produção não hollywoodiana, e a gente pensa assim numa produção feita em outra língua, né? A língua aparecendo assim, a língua e um pouco da estética, né? Porque a estética também é muito interessante, mas a língua e a estética aparecendo assim como um aspecto fundamental para o diferente. Mas, muitas vezes, em relação aos filmes, me parece que a gente tem que olhar para a linguagem do filme, a forma de contar a história. Eu queria dar um exemplo para vocês aqui. Muito recentemente eu participei de um bate-papo aí sobre cinema com uma outra querida professora das Relações Internacionais, a professora Josele Gomes, Fiorin Gomes, e ela contava que recentemente ela estava fazendo uma maratona de filmes de Nollywood, né, filmes nigerianos, disponibilizados por meio dessas plataformas de streaming. E ela dizia que assistiu vários filmes, achou muitas temáticas, assim, muitos filmes muito interessantes, mas, na verdade, quando ela começou a analisar essas narrativas, ela percebeu que toda a narrativa e a forma de contar a história era muito parecida. E, em grande medida, assim, acompanhava aquele arco das comédias românticas hollywoodianas. Então, você tem um filme de Nollywood. Em tese, ele é produzido em outro espaço, né? Nollywood, a gente está falando da Nigéria aqui nesse caso, ele é produzido em outro espaço, ele tem essa influência de outras línguas, sobre o inglês, claro, ali presente, mas outras línguas também que se entrecruzam naquela produção, um universo, digamos, um pano de fundo com algumas paisagens diferentes, mas a forma de contar a história, assim, essa ideia da comédia romântica, essa é um tanto quanto pasteurizada. E isso também acontece muito no caso de séries, né? Se a gente for olhar para séries, e é uma das razões pelas quais eu não sou uma grande apaixonada por séries, eu gosto muito de filme, eu acho que o filme consegue captar ainda um pouco melhor. Embora ele tenha, em grande medida, se pasteurizado numa forma de produção que quer alcançar massas, né? Como se falou muito nessa figura das massas aí, né? Ou seja, de grande volume, de alcance de espectadores. No caso das séries, a gente tem uma ampliação de um arco narrativo, olha que interessante, que prende os espectadores por vários episódios. Gente, nada mais capitalista do que você fidelizar o consumidor, né? A série, assim, é um produto por excelência, na minha forma de ver, né, nesse mercado cinematográfico do consumidor. Se a gente olhar, de uma certa forma, a própria produção cinematográfica incorporou isso, né? Agora os filmes eles já se abrem como algo que vai continuar, daí você ganha uma continuação, você expande o universo, então você vai, digamos, fidelizando aquele consumidor. Então, assim, Samuel, pensando na tua pergunta, né, sobre essas características visuais, se elas seriam bloqueios ou não para filmes produzidos a partir de outros lugares, a indústria cultural, essa cinematográfica, que quer alcançar espectadores, né, em várias partes do mundo, o que se tornou mais fácil para acontecer agora por meio das plataformas de streaming, era muito mais difícil, se eu dependesse das salas de cinema, ver um filme nigeriano. Então, se tornou realmente mais fácil, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que apurar um pouco o olhar para ver se as narrativas que estão chegando até nós, se a linguagem de apresentação ela é realmente uma linguagem, uma lente diferente, ou só é mais desse grande produto da indústria cultural, né? É mais desse produto pasteurizado. Mas você tem razão, eu acho que sim, eu acho que sim, existe uma estética diferente, né? E em si, essas estéticas diferentes, elas carregam mensagens diferentes. Então,
ponderando isso que eu disse, eu acho que sim. Eu acho que produções que vêm de lugares, de espaços diferentes, elas sim carregam mensagens diferentes sobre esses lugares. Que é uma barreira? Talvez seja. Talvez seja uma barreira, porque a forma de se apresentar uma história, da gente se aproximar de uma história, a gente não é simpático a qualquer forma. Me permite rapidamente aqui, Samuel, te dar um exemplo. Pensa, por exemplo, eu não sei se você já chegou ao desafio de tentar ler um livro que é, na verdade, uma peça de teatro, né? Eu estava recentemente tentando fazer esse exercício, eu confesso que não é a minha forma preferida de leitura, de literatura, ler uma peça teatral, porque tem assim, entra fulano, entra ciclano, tem tal personagem. Então, para mim, aquela forma narrativa, ela é um pouco estranha, eu às vezes abandono o livro, depois volto, mas tem obras absolutamente assim fenomenais. Você tem, por exemplo, Esperando Godot, de Beckett, que é uma coisa que assim, todos nós deveríamos ler, mas é numa forma narrativa, para mim, um pouco truncada. Então, é uma coisa que eu volto, minha nossa. Diferente, por exemplo, de uma forma narrativa corrida, né? Um romance ali que segue toda uma linha narrativa sem esses cortes, né, de personagens, dessa forma de narrar. Eu acho que com o cinema é da mesma forma. Se a gente olhar, por exemplo, para o cinema, o Cineolho, né, essa produção soviética do início do século XX, eles vão fundamentalmente desenvolver uma linguagem dialética, que é imagem contraposta por outra imagem. Por exemplo, reunião de trabalhadores numa fábrica, violência contra trabalhadores, conquista de um direito. Então, esse é um jogo de imagens, é uma dialética ali entre imagens que produz um resultado e você é confrontado com aquilo. É uma estética totalmente diferente. Então, existe sim uma estética diferente, que carrega mensagens diferentes e que pode sim ser uma barreira, porque nós, em grande medida, somos bastante homogeneizados enquanto consumidores do audiovisual. E aí eu estou falando, né, para responder a tua pergunta, de massas, né, de massas consumidoras. Talvez um e outro de nós, né, tenhamos assim, façamos esse exercício até acadêmico de nos aproximarmos de outras linguagens, mas em geral eu acho que pode sim ser uma barreira. Mas, de novo, dizendo que não necessariamente tudo que é produzido a partir de um outro espaço necessariamente carrega, por exemplo, uma mensagem revolucionária ou uma mensagem provocativa. Às vezes é também uma outra forma, também pasteurizada, de fazer dinheiro, né? A gente não pode esquecer, de novo, aquele início de conversa, né, que o cinema, ele é um produto. E sobretudo o cinema dirigido a grande número de pessoas, ele é um produto para fazer dinheiro, né, para conseguir lucro. Mas é isso, Samuel, eu tenho assim, nossa, estava aqui pensando em outros exemplos, mas nem sei como é que a gente anda de horário aqui no nosso podcast, então eu vou retornar aí para vocês. Não sei se eu te respondi o que você perguntou, porque até eu me empolguei aqui e naveguei um pouco aqui na fala. Não, professora, respondeu totalmente, me sinto contemplado, muitas coisas se clarearam, inclusive o exemplo do teatro foi muito rico, muito obrigado. Eu lembrei agora das minhas leituras, dos autos que a gente tem que ler no ensino médio, me lembrei disso. Muito obrigado, Pro. De nada, de nada. Professora, indo nessa questão de novo do como o cinema também é um produto, né? Hoje em dia a gente vê muitos filmes, né, considerados alternativos, assim, estamos trazendo uma questão internacional diferente, uma questão asiática, uma questão africana. Só que daí quando a gente vai ver o diretor, o elenco, eles não são pessoas daquela nacionalidade. Às vezes estão um irlandês dirigindo um filme sobre Ruanda, ou a Scarlett Johansson fazendo o papel de uma asiática, uma japonesa. Eu queria saber a sua opinião sobre esse fenômeno do whitewashing, né? Para a senhora, qual a sua opinião dessa relação relativismo cultural e cinema? Tem um limite? Tem um momento em que isso passa? Qual a sua opinião? Sofia, então, eu acho muito saudável esses questionamentos, muito saudáveis esses questionamentos. O contexto histórico, eu sempre digo, né, é muito doloroso às vezes, mas também é muito rico esse momento histórico em que esses tempos que nos couberam viver.
A gente não escolhe, né, os tempos que nos couberam viver. A gente gostaria de viver, às vezes, tempos muito mais tranquilos, mas esses foram os tempos que nos couberam viver. E esses tempos, eles têm algo muito interessante na inquietação também. Nós estamos vivendo um momento de questionamento de uma série de privilégios. É claro que todo questionamento do privilégio desaloca aquele que tem o privilégio. Em grande medida, nós temos o privilégio. Nós estamos falando de dentro da universidade, por exemplo. E isso é um privilégio dentro do espaço, do mundo em que a gente vive, ainda é. Né? Então, o momento que a gente vive de questionamento acaba chegando nas produções audiovisuais, e eu vejo de forma muito positiva esses questionamentos. Você falou, né, sobre questões raciais, né? Nós temos agora a indústria descobrindo também, acho que aí tem uma questão muito interessante, né, Sofia, que, veja, nós estamos falando de cinema e não podemos nunca perder de vista que esse cinema que é para alcançar massas, o cinema enquanto produto de uma indústria que quer lucrar, ele percebeu esse momento que nós estamos vivendo, ele entendeu que a diversidade e a representatividade precisam ter algum lugar, e aí a gente vê, por exemplo, em termos de gênero, né, nós temos uma demanda por maior igualdade entre homens e mulheres, inclusão de mulheres não só nas cenas, mas também como atrizes, mas também por trás das câmeras. Eu acho que assim, tem alguns dados interessantes em relação a isso. Foi feita uma pesquisa que pegou mais ou menos 10 anos, agora eu não lembro exatamente, foram 10 anos nesse século XXI, na indústria dos Estados Unidos, e com mais ou menos 1.000 filmes, os filmes de maior bilheteria, que maior rentabilidade tiveram, e no arco de uma década, não mais que 4% dos filmes eram dirigidos por mulheres. Gente, né? Então, o que está acontecendo? É óbvio que nós temos um problema aí. Questões raciais, a mesma coisa. E aí eu acho que a questão racial tem um elemento, tem Mulher Maravilha, tem Capitã Marvel, tem os exemplos aí de gênero, mas eu queria trazer um exemplo racial muito interessante para entender como que essa indústria está reagindo a isso também. Nós tivemos recentemente, né, filmes que faturaram mais de $1 bilhão com temáticas de heróis, super-heróis negros, com diretores afro-americanos, elenco majoritariamente negro, e que estão faturando altíssimo. E com isso, o que eu quero dizer? Né? Nós estamos vendo grandes produções faturando muito, e a indústria respondendo a essa demanda por representatividade. Mas assim, Sofia, de novo, eu acho que lá no início da nossa conversa, né, eu mencionei aquela questão de que esse cinema de grandes massas, ele é um cinema que, quando retrata a polêmica, é porque a polêmica já teve lugar na sociedade, a polêmica já é aceita, e aí o cinema vem para confirmar aquilo e para ganhar dinheiro com aquilo, né? Fundamentalmente isso, esse cinema das grandes massas, ele não vai ser o protagonista e o ativador de todo esse movimento. Ele vai refletir e, no mundo capitalista, ganhar dinheiro com isso. Mas esse movimento de demanda por representatividade, por diversidade, ele é ótimo. Eu acho que ele tem que continuar, porque eu tenho uma série de alunos que trabalham comigo em iniciação científica, em trabalho de conclusão de curso, que estudam, às vezes, telenovelas brasileiras, às vezes o cinema, e eu tenho uma querida e dedicada aluna, Nayara, que ela tem estudado muito a representatividade amarela, de descendentes orientais, tanto em telenovelas quanto também em filmes, né? Não vou dar muito spoiler, porque é um trabalho que está em andamento aqui, e nós temos nos dedicado a ler e estudar sobre isso, porque nós vemos, assim, fundamentalmente, quando nós temos ausência de representatividade na produção, na própria tela, na narrativa que é construída, nós temos uma série de problemas que emergem daí. Então, não só aquela narrativa que é criada com essas pessoas, com esses grupos, é uma narrativa
daquilo que se quer, de como se vê, de como se percebe aquele grupo e não uma narrativa própria, mas também, e aí você trouxe o whitewashing, né, essa ideia de atores, atrizes representando pessoas de outras raças, de outras etnias, de outros grupos, nós temos um problema de colonização mesmo dos espaços. Eu tenho chamado isso de colonização dos espaços. E colonização, inclusive, de espaços de emprego, né? Nós temos aí empregos da indústria cultural sendo ocupados, de novo, por aquelas classes que já historicamente detêm determinados privilégios. Aliás, o cinema, não só o cinema, o teatro e outras artes, produziram isso. Nós tivemos muitos personagens negros interpretados por atores brancos pintados de negro. E da mesma forma, nós temos, por exemplo, eu mencionei a pesquisa da Nayara porque me veio em mente um levantamento que nós estamos fazendo e que ela realizou de forma muito, muito eficiente, mostrando como nós temos nas telenovelas brasileiras, telenovelas que se propõem a apresentar esse mundo oriental com um núcleo de personagens fundamentalmente brancos ocidentais, sem essa relação com o mundo oriental, e que a partir dessa construção, não só colonizam esses espaços que essa população deveria estar ocupando, com empregos mesmo, com o próprio rosto, construindo, dialogando para essas narrativas, mas também produz uma objetificação muito mais facilitada desses personagens. Por exemplo, no caso das mulheres orientais, só para dar um exemplo, né, com muita facilidade nós vemos essa construção do imaginário, ou da mulher que é uma exímia, raciocina de forma muito exímia, tem um raciocínio, uma racionalidade muito apurada, mas é totalmente desprovida de sentimentos, ou mulheres extremamente objetificadas. A gente vê isso não só em telenovelas, mas a gente vê isso no cinema, a gente vê isso em jogos de videogame, né? E quem gosta de jogos de videogame sabe do que eu estou falando. E, enfim, ter esses temas e esses grupos na tela, na forma que eu vejo, da forma de ver, né, na minha forma de ver, faz parte de uma descolonização do pensamento. Eu acho que é um movimento e é uma demanda absolutamente legítima que deve continuar e que a gente tem muito a ganhar com isso. A gente vai ter um maior encontro com uma forma diferente de existir, com lentes diferentes para se ver o mundo, os problemas, formas diferentes de solução de conflitos, como eu falei para vocês, algo que para nós é muito interessante nas RI, e é uma demanda por existência, né? São grupos que não querem, não devem e que têm todo o direito de demandar esse lugar, essa representatividade, e temos, todos nós, com certeza, temos muito a ganhar com o resultado desse movimento. Mas, como eu disse, a gente não pode esperar, sobretudo quando a gente pensa no cinema para grandes massas, que seja o cinema a fazer essa mudança. O cinema vai responder a essa demanda, vai responder a essa demanda por representatividade, por diversidade, mas ele não vai ser essa fonte de transformação, porque em grande medida ele é isso, né? O cinema para grande massa, ele quer, ao fim e ao cabo, produzir uma narrativa que coloque fora, que coloque no desconforto determinados grupos. Ele quer construir uma narrativa um tanto quanto aceita. Então, ele vai incorporar essas demandas à medida que ele sentir que existe um substrato social para fazê-lo e que ele também possa obter um determinado retorno a partir dessa narrativa. Mas, dito isso, sim, acho que é importante, acho que é necessário, acho que é parte da nossa construção, né, sem dúvida essa representação nas grandes telas, ela é um espaço inafastável para a gente descolonizar o pensamento. Nossa, a senhora fechou com uma frase de ouro, né? Frase de efeito. Mas é isso, acho que foi uma pergunta, uma resposta, né? Principalmente muito boa para a gente fechar esse bloco, assim, com, né, consciência social que o cinema traz e que o cinema também deve surtir efeito nas pessoas. Agora a gente vai para o bloco do ping-pong, conhecer um pouquinho mais. Joia! Eu gostaria de começar perguntando: caso a professora fosse uma personagem e estivesse num filme de ação, em uma cena, qual seria a trilha sonora?
Eu acho que esse é o meu bloco mais temido, gente, porque eu sou muito difícil para pensar com ping-pong, mas eu gosto demais das músicas da Mercedes Sosa. Ela é conhecida como La Negra e elas me tocam muito sempre. Elas são músicas de força e resistência. Não sei se elas são perfeitas para ação, mas com certeza eu gostaria que elas fossem um pano de fundo aí, caso eu tivesse que passar por grandes desafios. Perfeito, professora. Sim, ia ficar conceitual. E se a professora pudesse escolher alguém, pode ser já falecido, não, um personagem, uma pessoa real, para ter um jantar, conversar um pouco mais, assim, quem seria? Ah, gente, sim, é uma pessoa viva, com certeza. Nos últimos tempos, eu tenho me perguntado muito sobre o quanto essas grandes os conhecimentos que nós já temos e que nós produzimos, mais assim, da tradição acadêmica, eles têm nos ajudado a resolver questões importantes. Quanto mais o tempo passa, mais eu vejo que a grande questão para nós pensarmos a respeito é a nossa sobrevivência e a sobrevivência de tudo que é vivo e não vivo nesse planeta. Eu acho que eu gostaria muito de sentar com Ailton Krenak, que tem escrito essa literatura a partir dessa perspectiva indígena que tem, eu acho, provocado a gente a pensar muito sobre a nossa vida e a nossa sobrevivência. Eu adoraria ouvir mais essa pessoa e eu acho que, de forma geral, os grupos indígenas têm muito a nos ensinar. Eu acho que é uma das coisas que mais me fascina hoje é olhar um pouquinho e enxergar um pouquinho a partir de que lentes eles veem o mundo. Talvez sejam lentes mais interessantes que as nossas para estarmos aí sobre esse planeta Terra. Professora, um livro de cabeceira, aquele que é essencial ter na sua mesa de cabeceira. Eu gosto muito de Walt Whitman, gente, e a reunião de poesias dele, para mim, é muito rica. Eu comecei esse episódio aqui do podcast citando justamente ele, né? Então, acho que é isso, coletânea de poesias do Whitman, para mim, ela é muito, muito potente, assim, fala muito sobre vida, sobre vivência, né? Quem a gente é nessa caminhada da vida. Bom, professora, mais uma pergunta, assim, um pouquinho difícil. Dentre todos os filmes que já ganharam o Oscar, qual você indicaria para alguém? Gente, deixa eu pensar. Eu preciso... Peraí. Tá, essa parte vocês vão editar, pode ser? Pode, claro. Beleza, então tá. Eu quero só conferir qual o Oscar que ele... Bom, gente, na verdade é um filme que foi indicado para melhor filme. Ele venceu um Oscar, né? Ele venceu melhor trilha sonora e eu quero indicar ele, embora ele não tenha ganho a categoria melhor filme, ele tem melhor trilha sonora original, que é O Carteiro e o Poeta. Esse é um filme que me toca demais, porque ele fala sobre a nossa caminhada, a nossa construção enquanto seres humanos na vida e o quanto um encontro com alguém que a gente admira pode transformar a nossa vida. De uma certa forma, eu acho que essa caminhada pela vida coloca essas, às vezes, pessoas muito interessantes e muito especiais que nos ensinam demais e transformam toda a nossa trajetória. O Carteiro e o Poeta, eu acho que é o filme que realmente eu gostaria de indicar. Ele tem um Oscar, não de melhor filme, mas tem um Oscar. E eu acho que é o filme assim que eu gostaria muito que todo mundo visse para entender esse encontro com o outro e a possibilidade de transformação pessoal. É isso, acho que é esse aí. Obrigada pela explicação, professora. Já vou deixar até aqui marcado. Por favor, deixe marcado, assista. Eu assisto ele assim com frequência, tá? Quando eu tô querendo um pouquinho de lembrar assim de todas as dimensões humanas que a gente tem e da possibilidade de construção e transformação e dessa coisa de ir atrás dos sonhos, do que nos inspira, do que faz sentido pra gente, é um filme que eu revejo com muita frequência, então eu queria muito recomendar esse. Também anotei aqui e já deixar anotado na descrição, porque acho que todo mundo tem que ver também. A última pergunta, assim, também nesse sentido, é o melhor filme brasileiro, assim, de todos os tempos que você já viu? O primeiro que vem na cabeça, assim. De todos os tempos, gente. Não, vocês têm que me dar um tempinho para pensar.
Ai, tem vários filmes que me marcaram. Bom, deixa eu pensar, vocês têm que me dar um tempinho para pensar, não sou assim tão rápida. Gente, existem filmes, eu acho, que são mais recentes, especialmente que mostram esse cenário de pano de fundo de convulsão política brasileira, que são filmes, assim, muito, muito interessantes, muito importantes, mas eu acho que existe para mim, a dimensão humana sempre é muito importante em todos eles. Eu acho que Cidade de Deus é um dos filmes que me tocou muito, né? Filmes brasileiros que me tocou muito, assim, e dialoga muito com o Brasil que eu vejo, né? Que eu vi, que eu vejo. E um pouco dele eu conheço, um pouco não. É como eu disse para vocês ao longo da nossa entrevista aqui, né? Tem um pouco de identificação com esse Brasil que eu sei que existe, que está aí. Um pouco de surpresa com, né, algumas realidades que eu sei que existem, mas não me são tão próximas. Eu acho que ele é muito enriquecedor nesse sentido, de identificação e diferenças, e é enriquecedor e, enfim, valioso. Eu acho que é isso. Filme brasileiro, acho que é esse. Professora, a última questão, já alerto que bastante polêmica, vai requerer uma destreza, a casa está pegando fogo e você só pode salvar um DVD, Bacurau ou Parasita? Gente, puxa vida, eu não posso, né, doutrinar e falar nada aqui, então vamos lá. Não quero explicar, eu vou optar por... Caramba. Eu acho que pelo contexto em que a gente vive, me faz sentido no momento responder Bacurau. Mas eu tenho dúvidas. Eu acho que é polêmica essa pergunta demais, Samuel. Eu acho que essa pergunta é muito polêmica. Muito obrigado. Eu disse que era polêmica, mas vamos deixar o telespectador, o ouvinte, na surpresa. Vamos deixar ele na surpresa. Por que será que a professora escolheu isso? Não sei, gente. Vai dar uma olhadinha no livro que a professora está lançando agora, que é As Relações Internacionais e o Cinema. 3º volume, Organizações Internacionais e Governança Global. Vai lá, gente, dá um up nesse livro, dá um Google, compra, compartilha aí com o pessoal. Leiam que vocês vão saber muito mais do que a professora falou aqui hoje. Hoje foi só uma amostra, né, professora? Então... É isso aí, Samuel. É isso aí. Acho que a gente tem aí um time muito bacana participando desse livro. Esse livro que eu organizo com o professor Edson Neves Júnior. Tem aí um time de colegas muito bacana que está na terceira edição, 3º volume, na verdade, né? 1ª edição, 3º volume. E aí nós temos discussões sobre imunidade da ONU, MINUSTAH, né, o Brasil no Haiti, dentro dessa missão da ONU. Nós temos as revoluções também, dentro de um olhar mais amplo para o que é a governança internacional, uma discussão de colonização e continuidade da colonização. Acho que tá bem interessante, bem rico o livro, acho que vocês vão gostar. Uma continuidade aí que fecha essa trilogia nossa de As Relações Internacionais e o Cinema, com vários trabalhos para diversos gostos aí, para vocês aproveitarem. Obrigada, gente, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelo apoio. É sempre um prazer, a gente sempre fica com aquele gostinho de quero mais, né? Parece que daria para conversar 10 horas sobre isso. Eu fico pensando em 40 mil coisas que eu adoraria conversar com vocês aqui também, mas com certeza vão ter outras oportunidades. Então, agradeço um montão a oportunidade de estar aqui com vocês. Fico muito feliz pelo interesse, mando um grande abraço a todas e todos. Obrigado, professora, obrigado por ter aceitado o convite e por compartilhar esse início de noite tão maravilhoso aqui com a gente. Eu sou Samuel Davis, eu vou ficando por aqui, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada por aceitar o convite novamente, professora. Também dou tchau para os nossos ouvintes. Até uma próxima. Muito obrigada por essa conversa tão incrível sobre diferentes lentes, né, de ver realidades, que com certeza abriu a cabeça de muita gente aí. Muito obrigada de novo por aceitar o convite, foi assim incrível, uma coisa que a gente nem estava esperando. Obrigada também pelos meus amigos pela companhia, e é isso, nos vemos numa próxima vez. Muito obrigada por escutar mais um episódio do Pod RI, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais.
Além disso, não esquece de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.